E aí, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é Evandro Badin. Estamos aqui para falar de um tema muito bacana, que é o tema de finanças. Esse vai ser um podcast, mas também vai ser uma espécie de uma palestra. Então, tem horas que a gente vai ter um monólogozinho, mas nós estamos aqui também com o Augusto. Seja muito bem-vindo, Augusto da Lucro Max. Tá Obrigado, aqui com a Evandro. gente. Também o Lucas Novelli Badin. Lucas é acadêmico da UDESC, está aí na fase final da faculdade. A gente quer também ter essa impressão a partir de um jovem, né, de como ele pensa sobre essa temática cada vez mais relevante nas nossas vidas e que ainda não está disponível nas escolas, ainda não está muitas vezes nas casas das pessoas. Né? Um tema tão importante que a gente não aprende em casa muitas vezes. Né? Exatamente. Bom, nós vamos estar acompanhando aqui um material que depois vai estar disponibilizado aí na descrição do podcast, com todas as lâminas que nós vamos falar aqui, mas mais para um guia, e também vamos ter a apresentação dos dois convidados também lá na descrição do podcast. Tudo bem? Sim, tudo bem, vamos embora. A gente chamou aqui esse bate-papo de como, entre aspas, dominar as finanças, né? Esse é um assunto que parece quando a gente fala que isso dependeria de um professor, de algo acadêmico, que depende de um livro, de um estudo, depende sim, a gente precisa estudar sempre, mas o que nós vamos falar aqui hoje são de coisas muito simples. E para isso a gente vai usar um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro, vou falar um pouquinho mais dele, é um livro escrito já há bastante tempo, mas que se a gente trouxesse para os dias de hoje seria fantástico, porque é exatamente a língua ou a linguagem, os conceitos que a gente usa em finanças agora. Então vamos lá? Perfeito, vamos embora. Seguindo, eu trago aqui para começar o conceito de liberdade, né? Eu acho que cada um que está aqui e cada uma das pessoas que está nos vendo ou ouvindo tomou uma decisão de estar aqui. Liberdade, para mim, é a capacidade de escolha, né? A gente escolher neste dia, nós nos reunirmos para falar sobre o tema e na vida nós somos o tempo inteiro convidados a escolher. Estar aqui ou ali, fazer isso ou aquilo, e em finanças não é diferente. Finanças, primeiro, é uma atitude muito pessoal de cada um, ela é muito comportamental e ela está muito baseada nas escolhas que a gente faz. Eu trouxe isso no começo para dizer que, como nós vamos falar de caminho, de estratégias, a organização na qual eu venho, que se chama Junior Achievement, tem uma filosofia que fala assim: a vida é um caminho, não um destino. E você é o arquiteto do caminho. Então ela já começa a mostrar para jovens, como ela tem de jovens no mundo inteiro, que cada pessoa desenha ou escolhe os caminhos que ela vai trilhar. Seguindo isso, ela tem esse nome de Junior Achievement, está presente aí no mundo inteiro, 104 anos de história. Somente neste ano serão 15 milhões de jovens impactados. Caraca. Em 130 países. Lucas teve a oportunidade de participar de alguns programas, né, Lucas? Sim, Participou sim. da Mini Empresa. Mini empresa, isso. E aí participei de muitos outros ali junto contigo, né? Vendo um pouquinho da gestão e não Participou do exatamente Futuro do Trabalho, isso. né? Algumas outras metodologias. A Mini Empresa, Augusto e as pessoas que estão nos ouvindo, os jovens têm a oportunidade de aprender como criar e administrar uma empresa na própria escola. Desde a escolha do produto, levantamento do capital, lançam ações. Mas essa organização tem 3 pilares importantes, que é o empreendedorismo, as finanças pessoais, e por isso que esse tema nos é muito caro, o tema das finanças, e a preparação para o mundo do trabalho. Perfeito. Né? Então, seguindo aqui um pouquinho da história, somos mantidos só por empresas privadas, felizes que a Lucro Max é uma das empresas que apoia esse projeto em Santa Catarina, mas várias outras no compromisso de levar essa informação, essa instrução para os jovens. Esse ano, devemos chegar próximo de 100 mil jovens impactados no estado de Santa Catarina. Então, é um presente que a gente consegue entregar a partir das empresas. O Augusto é voluntário, né? Já atuou em algumas metodologias. Eu gosto bastante de estar lá presente, inclusive com a camisa do voluntário da JA, né? Estou aqui compondo o cenário com essa cor aqui maravilhosa que eles escolheram para ser a cor da JA aqui em Santa Catarina. Sou feliz em participar de maneira voluntária nos programas da JA. Já participei no Mini Empresa, já participei no Meu Dinheiro, Meu Negócio, já participei do Conectado com Amanhã, já participei de algumas... Conhece algumas metodologias. Algumas metodologias aí, e eu posso certificar de que realmente é muito bacana para o jovem que se envolve com essas metodologias, ele tira realmente bom proveito. Sempre é bom perceber nos olhos deles que a gente está virando uma chavinha ali realmente, e que isso pode fazer diferença na vida deles, né? Então é muito E a gente não tem ideia desse impacto, né, Augusto? Porque o voluntariado,
para um jovem como o Lucas, que assistiu, participou do programa, é claro que ele é o beneficiário principal da nossa ação, mas quem ganha mais com isso sempre é o voluntário, né? Porque o voluntário, ele não só precisa revisitar os seus conhecimentos, as suas crenças, né? Exato. E ao mesmo tempo estudar, né? Porque ele vai ter que chegar lá e aplicar o programa. Bom, seguindo aqui, nós temos uma plataforma, quem está nos vendo e ouvindo, inspiraja.org.br. Essa plataforma é uma plataforma gratuita, vários conteúdos, então, vários conteúdos, inclusive de finanças. Se vocês puderem visitar, eu acho que vai ser vão poder tirar bons proveitos aí da plataforma. Mas o tema é domine suas finanças e como eu falei, nós vamos falar do livro do Homem Mais Rico da Babilônia. E só para entender, Augusto me trouxe uma informação que eu não sabia. O autor, Samuel Clason, que é um americano, trouxe aqui uma informação já dele, ele nasceu em 1874. Isso. Esse livro foi escrito em 1926, mas a novidade é que ele faz aniversário no dia 7 de novembro, exatamente a data de aniversário de um dos nossos painelistas aqui, speakers do dia, que é o Augusto. Que bom, que legal ter pesquisado um pouquinho. Pesquisei, fui ver lá e a coincidência, né? Quando eu olhei 7 de novembro, assim, opa, é o mesmo dia, né? Então, tenho mais uma referência. Mais uma referência. Bom, é claro que nós vamos falar aqui um pouquinho dos caminhos, né? O Lucas tem 21 anos, obviamente seguiu alguns caminhos já na vida, na sua formação, com a família, nos estudos, com os amigos, Augusto mais ainda. E o que a gente vai querer colher aqui hoje, além da fala do livro e do que eu tenho de experiência nessa área, eu queria que vocês também fizessem parte disso, contando como é isso para vocês, como essas 7 curas para a falta do dinheiro impactam, já impactaram, ou são talvez alguns caminhos que vocês já utilizam. Como eu falei, o livro foi escrito em 1926 e parece que poderia ser escrito hoje, porque o que a gente vai falar é muito real do dia a dia de finanças. A verdade é que nós estamos falando aqui do quanto é importante falar desse tema e entendendo que ele ainda é um tabu. É mais fácil hoje, e aí vocês podem falar o que vocês acham, é mais fácil falar de drogas, de violência, do acidente que aconteceu na esquina, da chuva que está vindo aí, né, agora, do que sentar à mesa e falar, olha, a família não está bem, nós estamos com endividamento, ou nós precisamos falar de dinheiro. O que vocês pensam? Vocês ouvem isso em casa? É uma fala que vocês têm com as famílias? Olha, com relação ao orçamento familiar, né? Eu hoje sou casado, moro com a minha esposa e, cara, realmente discutir sobre isso é um tabu. É um pouco mais difícil do que discutir sobre outras coisas. O que nós vamos fazer e tudo mais, mas não preocupado com o que a gente pode atingir no futuro com relação a finanças e tudo mais. Tivemos uma mudança de paradigma há pouco tempo atrás, isso vem dando frutos agora, então, mas são 9 anos de relacionamento só agora que começou a atinar para esse tipo de coisa, para o futuro, para uma capacidade de financeira um pouco maior, né? Então, mas foi realmente um pouco mais complicado de destravar, até porque não tive essa referência na infância, né? E bom trazer isso, Augusto, porque um dos grandes temas em debate hoje, que gera inclusive muitos problemas de divórcio, é o que chama de infidelidade financeira. E a infidelidade financeira é mais ou menos quando o casal não conversa, ele tem contas separadas muitas vezes, tem gastos que são omissos. Então, quanto mais próximo essa fala for, melhor. E o Lucas, em casa, como é? Vocês conversam sobre isso? Eu acho que assim, a gente consegue entender essa realidade, muita gente consegue perceber isso na sua própria vivência, mas para mim foi muito diferente. Eu acho que desde sempre ali, desde pequeno, eu sempre fui ensinado a cuidar do dinheiro, todo esse aspecto, e meus pais, né, sempre ensinaram muito bem esses aspectos. Eu sempre consegui gerir bem meus gastos, contabilizar meu lucro e ir controlando bem o meu dinheiro. Então eu acho que para mim não foi uma grande dificuldade, claro que ainda sempre tem o que a gente pesquisar, o que a gente se aprofundar, mas eu sempre tive isso em pauta, então, dentro de casa. Então. Claro que ficou fácil, porque ele é meu filho, né? Pelo menos é o que dizem, então eu sei da trajetória dele, por isso que trouxe aqui um jovem também, para que possa servir como um exemplo. A gente tá tão difícil se inspirar, né? Os jovens hoje têm poucas pessoas nas quais eles olham e se inspiram. Sim. E é muito fácil encontrar maus exemplos, né? Ou questões aí que possam daqui a pouco tirar eles do caminho. Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho mais, Lucas. Eu trouxe uma pesquisa, mas a pesquisa mais importante é saber que hoje, neste momento, nós temos um número muito grande de famílias, quase 80% das famílias brasileiras endividadas. E esse dado é de 2023 e do primeiro quadrimestre. Então, está muito próximo dos números de hoje. Falar de endividamento nas famílias. É claro que eu estou falando assim, grau de endividamento, pessoal, entende? Nós vamos falar isso depois. Eu comprar algo no cartão de crédito, já estou contraindo um empréstimo. Vamos falar sobre isso depois, mas então, entendendo que grau de endividamento tem vários níveis, mas é importante saber que 78,3% das famílias hoje
tem níveis de endividamento, né? A segunda informação é que nós temos essa da Febraban, que é bem interessante, que ela mostra que quase 65% das pessoas, de um modo geral, mal conseguem que sua remuneração, sua receita, o seu salário cubra as despesas do mês quando não falta. Essa é uma informação bem importante do podcast, porque se nós estamos falando de 2/3 da população que ganha basicamente o suficiente para dar conta do que gasta e, portanto, não consegue guardar, ou gasta ou está gastando mais do que aquilo que recebe, nós temos um indicativo de que talvez esse número de 80% possa ser resolvido com algumas coisas que nós vamos falar aqui hoje. Perfeito. Né? E esse é o pensamento. Nós estamos aqui para trazer os números alarmantes, que são dados, contra dados não há argumentos, né? Mas é entender assim, como é que a gente sai disso? Que atitudes a gente pode tomar agora que nos ajudem a sair? E eu trago outra que é entre jovens. Isso me preocupa mais, porque a gente trabalha com jovens. O Lucas, meu filho, mais o Luigi, eu estou sempre preocupado de que forma a gente está entregando as coisas para eles, os ensinamentos, os exemplos. E olha só, 75% dos jovens de 18 a 30 anos já estão endividados. Então, quer dizer, se a gente fala 78% das famílias, de um modo geral, entre os jovens também o número é 78%. Parece que se repete, né? E o mais alarmante, 19% até 24 anos. Quer dizer, o jovem está entrando no mundo, na vida, na atividade, na primeira atividade profissional, e ele já teve. Augusto, já teve alguma experiência quando era jovem de eventualmente se endividar, ter dificuldade daqui a pouco de orientação ou para sair? Eu falei anteriormente que eu não tinha conversa sobre isso. Eu sempre tive gestão da minha finança muito bem aprimorada. Inclusive emprestando dinheiro para familiares. Mesmo jovem, trabalhando, recebendo pouco, conseguia fazer milagre com aquilo, espremer e tirar suco de pedra, né? Leite de pedra. E eu conseguia ter esse dinheiro. Eu comecei a me embananar um pouquinho nas finanças quando eu comecei a empreender. E aí mudou um pouquinho o cenário, mas por conta de não ter algumas atitudes corretas ali quanto empreendedor, não ter mensurado talvez um capital de giro. A ideia aqui não é falar sobre empreendedorismo, mas de qualquer forma foi onde eu acabei tropeçando nas minhas finanças, foi quando eu comecei a empreender. E olha só que legal ele trazer isso. Eu trabalhei muitos anos no Sebrae também. Uma grande dificuldade, principalmente das micro e pequenas empresas, é quando a gente mistura o nosso dinheiro pessoal com o capital integralizado na empresa. Então nós vamos falar um pouquinho disso depois, mas legal Augusto ter trazido, porque isso aqui já é uma instrução. Negócios são diferentes do nosso dia a dia como pessoas. Eu integralizo um capital na empresa e a empresa tem que se virar com aquele capital. Quando eu começo a misturar as minhas finanças e querer socorrer a empresa com o meu capital pessoal, podem acontecer coisas desse tipo. Exatamente. Então, nada do que você está falando aqui é inédito. A gente ouve muitas histórias desse tipo, inclusive vendo pessoas pagando contas e tal, misturando um pouco as contas da empresa com as contas pessoais. Mas, na verdade, o que nós estamos falando aqui é nessa imagem aqui, sempre equilibrando saúde e dinheiro. Se tem dois tópicos importantes da nossa vida, é como a gente cuida, gere a nossa saúde e como a gente gere as nossas finanças. Entendendo que o dinheiro é apenas um meio. O dinheiro em si não é nada. É um papel, um cartão, um plástico. Mas ele é a única forma que eu tenho para garantir as minhas condições de saúde, especialmente, porque eu preciso me alimentar, preciso morar, eu tenho os meus sonhos, quero viajar, quero ter um conforto. Então, como a gente faz esse equilíbrio? E é isso que o livro faz, o livro que vai trazer para a gente. Tem uma frase que a gente conhece muito, a gente ouve muito dentro de casa, é isso. Dinheiro traz felicidade? Não, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, né? Mas manda comprar? Olha só a frase desse cara que é um gênio, Woody Allen, que vocês conhecem, humorista, mas pensador. O dinheiro não traz felicidade, mas provoca uma sensação tão parecida que é necessário um especialista para verificar a diferença. É verdade. O dinheiro não compra necessariamente, mas manda buscar. O que quer dizer? Se eu garanto a segurança, a tranquilidade, o conforto, para não precisar o tempo inteiro estar correndo atrás da máquina, ou estar até com uma dívida e não sabendo formas de encontrar uma maneira de sair, é óbvio que nós teremos momentos infelizes. Teremos dificuldades nesse sentido. Nos parece que estar mais tranquilos, e a palavra prosperidade já diz isso, ser uma pessoa próspera não quer dizer ser uma pessoa cheia do dinheiro, mas ser uma pessoa que tem as condições suficientes para não ter o dinheiro apenas como sua única preocupação. O dinheiro é uma preocupação nossa do dia a dia, mas ele não precisa ser a preocupação. E nós sabemos que, se vocês forem olhar, fazer uma pesquisa, insônia, ansiedade e até depressão são causas muito comuns hoje para a falta do dinheiro. Um número grande de pessoas, que chega a 1/3 das pessoas, não chega bem isso, 24% a 26%, entram em processo de depressão
por contas que não conseguem pagar e não conseguem sair. Então, olha o quanto importante é esse tema, importante a gente falar. Eu falo sempre por qual lente a gente está olhando. E aqui nós estamos olhando por uma lente muito colorida. Nós estamos vendo as finanças como uma forma de realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. E não finanças em si, apenas pagar conta, ganhar dinheiro, pagar conta, ganhar dinheiro, pagar conta, que isso não leva ninguém a nada. Aliás, eu conheço poucas pessoas que poupam sem ter um objetivo lá na frente. É muito mais fácil poupar quando eu digo assim, ó, eu quero poupar para um dia comprar um apartamento. Quero poupar para um dia fazer uma viagem. Se eu não tenho objetivo nenhum, fica até difícil poupar, né? Claro. Parece que a vida vai acabar amanhã, então eu quero ouvir isso depois de vocês também. Mas o livro é esse, O Homem Mais Rico da Babilônia. Nas páginas desse livro vocês vão encontrar muita coisa, mas eles falam que não existiu e não existem cidades tão lindas como foi a Babilônia, né? A gente tem histórias da Babilônia lindas, lembrando que os babilônicos foram responsáveis pelo primeiro conjunto de leis. O dia e a hora é dividido hoje em 24 horas e minutos, porque no Império Babilônico foi desenvolvido. E eu estou falando de 1950 a.C. E esse império durou até 539. Hoje a região que é a Babilônia é o Iraque. Uma região que hoje praticamente não tem nada, nós temos um deserto, e ali foi a cidade mais... Né? O livro traz a história de dois amigos, vocês vão ter a oportunidade de ler. Aliás, esse livro está hoje em audiobook, em PDF, e se vocês forem em qualquer plataforma de compra de livros, ele não custa mais do que R$30, então é um livro muito barato. Quem gosta de ouvir ao invés de ler, tem audiobooks desse livro. No YouTube, em 5 horas, 6 horas, você consegue ouvir o livro inteiro. Então, um convite a todos para depois, claro, leiam o livro. O Bansir e o Cobb eram dois amigos, ambos sem dinheiro, e um chega e encontra o outro escorado na frente da casa, olhando para o movimento. E o Cobb então chega, o Cobb é músico, e ele chega pro Bansir e fala assim, você tem um dinheiro para me emprestar? E na época eram moedas, né? Moedas. E ele falou, quisera eu ter um dinheiro para te emprestar. E aí eles dois conversam, mas como assim? Nós estamos na idade que estamos e não temos um centavo no bolso? E a história vem por aí e ela traz Arcade. Arcade era o homem mais rico da Babilônia, por isso o título do livro. Arcade conquistou muito a partir dos ensinamentos que ele teve de Algamish e outras pessoas que vocês vão ver depois no livro. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas o Arcade era o homem mais rico e o rei, como todo reinado, falava assim, mas como assim? Muitas pessoas pobres, um monte de gente pobre. Ninguém é próspero nesse reinado? E aí eis que uma pessoa fala assim, nós temos Arcade, o homem mais rico da Babilônia. Pois então, traga Arcade para o rei, que ele precisa ensinar as pessoas de como ele conseguiu conquistar tanto dinheiro e tanta gente está aí pobre. Então, legal a gente falar disso, porque o livro conta uma história escrita lá em 1925, lançado em 26, 24 a 26, foi lançado em 26, e que parece muito real para os dias de hoje, né? Então, Arcade depois envolve 100 pessoas e ensina, então, como que ele aprendeu. Eu vou trazer aqui as leis, as 7 curas para a falta do dinheiro. A verdade é que o problema não é o dinheiro, né? Quando parece que ele está sobrando, né, que sobra da carteira ou brota da carteira, eu não tenho tantos problemas, né? Porque eu vou pagando as contas, se sobra eu aplico, enfim, viajo, faço. O problema é quando ele falta. Ou quando eu começo a me dar conta que ele não está dando para chegar no final do mês. E é sobre isso que nós vamos falar. Lembrando sempre, não é mais rico quem mais ganha. Então não é porque a carteira está cheia que eu vou ser uma pessoa próspera. Quem é mais rico é quem mais poupa. E nós vamos entender que não existe forma de prosperar se não guardar um pouquinho do que a gente ganha. E aí o livro é legal porque então ele fala 7 curas para a falta do dinheiro, e eu vou trazer na linguagem de 1926, Augusto e Lucas, que é assim, a primeira cura ele chamou, comece a engordar a sua bolsa. Comece a engordar a sua bolsa porque naquela época eles usavam alforjes, não existiam as carteiras, né? E inclusive as roupas, poucas tinham bolsos. Inclusive bolsos é uma coisa muito nova para a moda. A maior parte das roupas não tinham bolsos. Se usavam bolsas para guardar as coisas e não nos bolsos da roupa. Então, uma curiosidade aqui. Mas o que ele queria dizer, então, com essa primeira cura? Ele dizia assim, pague primeiro a si mesmo. Pague primeiro a si mesmo, ele dizia assim, trechos do livro. Você não paga pelas roupas que usa, pelos calçados que você precisa? Ué, se você paga por tudo isso, você paga isso para todo mundo, por que você não paga a si mesmo? Então, na história do livro, ele diz assim, achei um caminho para a riqueza quando decidi que conservaria uma parte do que eu ganho para pagar a mim mesmo. Na linguagem do dia a dia, é mais ou menos assim.
se tudo que eu ganhasse fosse, vamos supor aí, de 1 a 10, eu ganhasse 10 partes de algum dinheiro e eu pudesse pegar uma dessas partes e dizer, esta parte é tua, Lucas, é minha, Evandro, e eu pegasse essa uma parte e guardasse, não aqui no bolso, numa aplicação, em qualquer lugar, e só gastasse as outras 9 partes, eu seria próspero. Você já deve ter ouvido falar na expressão gaste menos do que ganha, né? Parece muito simples, mas vocês viram que 64% das pessoas dizem que mal dão conta de passar o mês com o que ganham e muitas não conseguem. Aonde que está a questão aí, na opinião de vocês? Se nós temos 2/3 da população que diz que não ganha o suficiente para passar o mês, e todos sabem que eu preciso gastar menos do que eu ganho, aonde está o gatilho que impedindo as pessoas de serem prósperas? O que vocês acham? Fala, Lucas. Bom, eu imagino que justamente nessa parte, né? A pessoa às vezes pensa que ela tem um padrão de vida que ela não tem, ela pode gastar mais do que ela consegue, às vezes por questão de influência de amigo, por mídia, por coisa que ela nem precisa, mas que ela quer ter, e ela acaba gastando o que ela não tem e não guarda justamente o dinheiro que é dela, né? E acaba gastando mais e não... Perfeita linha de raciocínio, perfeita linha. Concorda, Augusto? Concordo e acrescento. Eu acredito que a mentalidade tem a ver com... Cara, eu não sei... Eu não controlo aquilo que eu ganho, né? Às vezes a pessoa nem se toca de que adquire despesas e aí vai contraindo mais uma, mas no cartão vai ser parcelado, aí vai ser mais uma parcelinha de R$10, só que aquela parcelinha de R$10 soma com uma de 60, com uma de 80, e quando vê comprometeu uma grande parte do orçamento. Os cartões de crédito de hoje em dia, que são fáceis, né? Acesso e dão um limite maior do que a tua renda, eles te possibilitam permitindo isso que aí. vocês ultrapassem. E aí tu vai passando cartãozinho de crédito, quando tu vê a fatura já tá passando do valor do teu rendimento. E é isso que a gente quer falar. Nós estamos falando aqui de comportamento. E a pergunta é, qual é o seu comportamento em relação ao dinheiro? Não há outro caminho senão conhecer a si mesmo. Você conhece pessoas pão duras? Lucas é meio pão duro. Mas eu também não conheço pessoas mão aberta, como a gente chama, que enriqueceram. Não conheço. Pessoas que abusam do dinheiro, que gastam dinheiro à toa, normalmente não conseguem acumular. Porque é um comportamento. Mas eu tenho bastante. Mas não é o fato de ter ou não ter. É de que forma racional eu uso o dinheiro. Conhecer a si mesmo é muito importante. Às vezes você tem momento que está um pouquinho mais distraído e por uma propaganda vai lá e compra por impulso. Tem momentos que você, por exemplo, está até triste e aí prefere entrar lá numa plataforma, comprar alguma coisa que parece que te deixa mais feliz. Avalia isso. Porque isso é comportamento, é de cada um. Tá certo ou tá errado? Não. Não é sobre certo e errado que a gente está falando. Eu posso estar triste e eventualmente ir numa livraria, comprar um livro e ficar feliz. 10. O que eu tenho que cuidar é se essa receita de felicidade está necessariamente neste consumo. E que tipo de consumo eu estou fazendo nesses momentos? Então eu estou falando aqui de comportamento. E para comportamento a gente precisa se conhecer. Tem uma frase assim, as pessoas se dividem naquelas que poupam como se vivessem para a vida para sempre, né? Nunca morressem, e aquelas que gastam como se fossem viver até amanhã. Não é nenhuma coisa nem outra. Eu não posso poupar com a avareza do tio Patinhas, achando que um dia eu vou usar e daqui a pouco eu estou com 80 anos e não usei, e aí eu estou vivendo uma vida medíocre porque eu estou guardando para um dia que eu não sei. Como não posso também sair gastando tudo e dizendo assim, cara, não sei até quando eu vou, a vida é curta. Tá? Vocês vão ver alguns ditados populares nessa linha. Mas na verdade o que é importante dessa primeira cura, essa primeira das 7 curas, começar a engordar a sua bolsa tem a ver com objetivos. Se eu tenho objetivos claros na minha vida, pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser uma viagem, pode ser uma roupa. Quando eu tenho um objetivo claro, é mais fácil eu poupar. Né? Então imagina assim, Lucas, tu tens uma ideia de ter um local para você morar no futuro. Eu quero comprar um apartamento, então eu estou poupando para um apartamento. Ou eu posso dizer o seguinte, eu quero poupar para ter um momento, né, Augusto, na minha vida, aos 50 anos, que eventualmente eu trabalhe por puro prazer. Mas que o que eu acumulei vai me trazer um rendimento suficiente para eu não precisar depender só do trabalho. Pode ser um objetivo. E eu traço esse objetivo, escrevo, e aí fica mais fácil poupar. Essa frase é importante, diz assim, a gente meio que se aliena em manada, né? A gente anda meio em manada, né? Vai todo mundo lá pro Instagram, tá comprando esse tipo de coisa, aí todo mundo vai, né? Mas a gente desperta um a um de forma individual. Eu estou passando menos a palavra, porque nós temos bastante coisa, eu vou chamar vocês nas horas mais importantes. Perfeito. Mas essa eu quero chamar agora. Vocês se sentem os únicos responsáveis pelo momento de vida que vocês estão agora, seja na vida financeira, ou pessoal, ou profissional? Eu me sinto.
Vocês têm isso para vocês? Sim. Você está tendo a vida exatamente que você escolheu e que você construiu? Sim, de um modo geral, sim. Claro que alguns percalços no caminho, mas sim, digo que sim. Os percalços são as coisas mais legais, é por ali que a gente aprende. Mas olha que legal. Quando eu descubro que eu sou o único responsável por tudo que acontece na minha vida, a vida fica muito melhor. Porque eu paro de culpar o outro, eu paro de dizer que isso é o governo, que isso é não sei quem, e eu digo o seguinte, eu escolho os caminhos. Se eu estou endividado, eu vou ver por que eu fiquei endividado. Se eu não ganho o suficiente para dar conta do mês, eu tenho dois caminhos. Ou reduzo as minhas despesas, ou penso numa outra forma de receita, ou outras formas de receita. Mas vamos lá. Não é porque a família pediu e que eu tive que emprestar. Não. Porque isso acontece. Uhum. E o cara vai dizer, não, o problema não foi comigo. É que o fulano ficou doente, eu tive que pegar o dinheiro e dar para ele. Não. Sempre que você faz isso, você tomou uma decisão. Isso é uma escolha. Tu poderia ter dito, eu não posso, porque esse dinheiro está contado para um objetivo que eu tenho para realizar o ano que vem. Não consigo. Outros caminhos aparecerão. Uhum. Mas se você fez, assuma total responsabilidade por esse ato. Quanto mais nós, em especial os jovens, começarem a entender que eles são os únicos responsáveis, as coisas começam a ficar mais fáceis e as frustrações são menores. Uhum. Porque o perrengue vem, a dificuldade vem. Claro. Mas aí eu sei que é a minha responsabilidade escolher ou resolver. Né? E essa frase eu gosto muito. Se a gente pudesse pensar em poupar como a gente pensa em gastar, já pensou? Todas as pessoas seriam prósperas. Sim. E quando eu penso, eu recebi o meu salário e a minha grana, e agora o que eu vou comprar esse mês? Tá? Se eu pensasse dessa mesma forma, no que eu vou comprar esse mês, eu pensasse, quanto é que eu vou guardar esse mês? Pensa se as coisas não mudam. E é uma chavezinha, tá? É uma chavezinha que a gente vira. Sempre nós estamos falando aqui de atitude, e é por isso que é comportamental e é pessoal. As decisões são sempre pessoais. Vamos para a segunda cura? Então a primeira cura é comece a engordar a sua bolsa. Se eu puder guardar pelo menos uma parte de 10% do que eu ganho, com certeza serei uma pessoa próspera. Ô, Evandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Da onde surgiu a expressão dízimo? Uhum. Tem a ver com esse 10%? Eu não vou saber da história, mas nós temos muita influência religiosa na nossa forma de constituir a civilização. Né? Isso aqui. A nossa civilização, né, Augusto e Lucas e quem está nos ouvindo, foi muito baseada, né, em cartilhas que vinham de governos, de reinados e da religião, que nos trouxe muitos padrões, inclusive, de civilização. Todos conhecem aí, né, a história toda de pecado, de tal, mas sempre por trás de tudo isso tinha um ensinamento, uma doutrina que ajudava as pessoas. Provavelmente, eu não saberia dizer isso, mas os nossos ouvintes aqui já podem pesquisar e depois nos trazer, mas provavelmente o dízimo seja isso. Como que eu guardo um pouquinho e entrego isso para um bem maior, que no caso seria a igreja. Não era para comprar um terreno lá no céu, mas era para ter uma condição de me reunir com as pessoas e falar de coisas boas, do amor. Tal. Mas é uma linha bem legal ter trazido isso aí, eu não tinha pensado no dízimo. Mas o segundo é o que o Augusto acabou de falar. O Augusto falou o seguinte, sim, eu sou uma pessoa que cuido das minhas finanças e controlo os meus gastos. Lucas também falou isso. A segunda cura para a falta de dinheiro, isso aí, isso não podemos nem discutir, é controle aquilo que você faz, os gastos que você tem. E o que quer dizer controle seus gastos? Orçamento. É chato? Falar de dinheiro é chato. Por isso que é mais legal falar de outras coisas. E sempre falar, e tem que ser chato mesmo. Se o dinheiro controla de alguma forma, a condição de atingir um objetivo, nem sempre ela é fácil de discutir. Porque tu vai dizer, cara, eu vou ter que postergar aquele objetivo porque eu não consegui guardar o dinheiro suficiente. Chato isso, né? Chato, porque eu tive um inconveniente, fiquei doente, tive que gastar com remédios e vou ter que atrasar o meu objetivo. Só que o orçamento, lá no livro ele fala assim, ó, olha que bonita essa frase. Como uma luz brilhando numa caverna escura, o orçamento deixa a descoberto os vazamentos em suas bolsas. Claro que é uma linguagem de 1926 e mais do que isso, uma linguagem babilônica. O que ele dizia? Quando eu coloco uma lanterna no meu orçamento e começo a olhar o que eu gasto, quanto eu gasto de cafezinho, quanto que eu gasto de compras pela internet, quando eu começo a entender por onde está vazando o dinheiro da minha bolsa, onde está fluindo o dinheiro do coisa. Então, essa fase do maior pensador da economia e da administração, que é o Drucker, todos estudamos, né? O Drucker em algum momento ele dizia, você não pode medir o que você não pode gerenciar.
Quer dizer, se eu não consigo gerenciar as minhas contas, controlar as minhas contas, já começa que eu já não sou livre. Eu não consigo sair porque o meu aluguel é tanto. Bom, ninguém diz que ele tem que ser tanto. E ninguém diz que você tem que morar aí. E nem diz que você tem que comprar isso ou aquilo. Tudo é mutável, né? Então, claro, Augusto trabalha numa empresa de contabilidade, então aqui vive-se isso todos os dias, né? Se controlam os gastos, as despesas, se escreve a história que a empresa passou, mas o empresário que está nos ouvindo, um administrador ou um estudante de uma escola, qualquer um de nós tem o nosso orçamento, seja pessoal ou seja o orçamento da empresa. Aliás, não muda nada, né? Quando a gente olha para o orçamento da empresa, é mais ou menos como olhar para o nosso orçamento em casa. Eu tirei um ponto desse segundo gatilho aí que tu trouxe pra gente, né? E dizia assim, né? Despesas necessárias são diferentes de desejos, né? Então, não quer dizer que porque você quer, é necessário. Não, foi como o Evandro falou agora. Não é necessário morar em Jurerê Internacional e aí ficar com o meu orçamento apertado. Não é necessário comprar um carro do ano, necessariamente, né? Então, cara, vai por onde tu consegue e vai adaptando, vai crescendo a tua receita e ao ponto que tu vai conseguindo, tu vai abraçando uma coisa maior, né? Então, diferente do teu desejo, a necessidade. Então, bota a necessidade na frente. E trazendo pra gente que tá ouvindo isso aqui, nem tudo que nós desejamos é o que nós necessitamos. Então, nem tudo que eu desejo ter, comprar, adquirir, é uma necessidade. Vocês devem conhecer uma historinha que fala assim, anote aqueles seus desejos numa folhinha e revisite ele uma semana depois. É muito legal fazer isso. Ou uma semana, ou 15 dias, ou um mês depois. Você vai olhar, nem entendi por que eu coloquei que eu queria comprar isso. Nem era uma necessidade. Exato. Existem várias regras no mercado. Você vai encontrar a regra a 50, 15, 35 é uma das mais conhecidas, mas tem 50, 25, 15, tem... Tudo são regrinhas que parecem uma receita de bolo. Na verdade, é a primeira lei. A primeira cura. Se você conseguir guardar 10% do que você ganha, será uma pessoa próspera. Ponto. Não tem como dar errado. Se você planta melancia, vai colher melancia, porque você guardou aquele 10%, e esse 10% no mínimo você conseguiu corrigir pela inflação, vai nascer uma melancia. Algumas pessoas pensam assim, a regra dos 50, 15, 30 é assim, 50% para os gastos essenciais. O que é essencial? É o aluguel, é a luz e a água. Cara, se eu não pagar a luz, eu não posso fazer mais nada, porque sem luz eu não consigo fazer nada. Perfeito. Se eu não pagar a água, também não consigo fazer quase nada. Então, o que é gasto essencial? Aluguel, luz, a água, o condomínio ou a despesa que você tenha, a alimentação, que tem um variável na alimentação, mas ela é essencial. Tá na primeira linha da pirâmide nossa de Maslow. E o que ele fala de 15 e 35? Ele fala que 15% deveria ser as nossas prioridades financeiras. O que é a prioridade financeira? Uma dívida que eu tenho que pagar, um empréstimo, ou a parcela eventualmente de alguma coisa que eu tenho que pagar, e o que eu guardo, o que eu invisto. Então, se eu pudesse guardar 15 do meu orçamento para pagar uma dívida ou para guardar, e 35 é para o meu estilo de vida. Aí sim. Aí eu posso fazer, né, Lucas? O Lucas falou, meus amigos me chamaram para uma festa. Eu sei que eu vou gastar lá 50, 70, 100 reais. Eu estou disposto a estar nesse estilo. Tá previsto, né? Tá ali, então pode te dar um pouquinho de liberdade. É naquele esquema de controlar, né? Saber o que tu pode, o que tu não pode, não poupar tudo, mas também não gastar tudo. E não gastar tudo. Ou pode também, sei lá, entrar para um grupo de bicicleta que nem o do Fernando, comprar uma bicicleta daquele nível da dele, né? Então aí a gente Olha só, nesse... Fernando trabalha conosco lá no Jornal, muito amigo do Augusto. Ele tinha um objetivo. E ele estabeleceu que o objetivo dele era melhorar a bicicleta dele. E ele poupou e trabalhou para conseguir alcançar. E olha que orgulho tu chegar. Lucas também já fez isso, já comprou a sua bicicleta, já comprou o seu som, já comprou sua tela, seu computador. Ele, desde muito novo, e aí o Lucas pode contar um pouquinho, mas o Lucas, a partir dos 12 anos, já tem atividades que são voltadas ao trabalho e praticamente nunca parou de trabalhar, está com 21 anos, e já tem uma boa quantia guardada, aplicada. Mas como foi isso assim? Desde lá do começo tu tinha uma atividade profissional. Sim, sim. Claro que lá no começo os valores eram muito menores, né? A gente vai por proporções. Mas sempre eu consegui guardar um pouquinho, seja aplicando, seja economizando para comprar o que eu queria, mas sempre fui conseguindo, e isso muito contigo, né? Já fui pegando esse aspecto. E claro que agora, já me encaminhando para um futuro profissional, já vai crescendo, é uma responsabilidade maior, mas o passo a passo é o mesmo. Então já tá na minha cabeça. Isso que é o mais legal, né? Porque a estratégia que ele continua utilizando para a vida dele é a mesma, porque se você ganha 500 e poupa 10% disso, 50 reais...
Quando tu ganhar 1.000, tu vai poupar 100, quando é assim, vai poupando mais. O Lucas é um cara mais poupador do que isso. Até porque, como eu falei, ele é meio muquirana, né? Meio pão duro. Então, às vezes, ele faz aniversário. Pai, em vez de me comprar aquilo, você não quer me dar em dinheiro? Né? Então, a gente sabe que essa juventude... Mas é um menino, assim, que hoje, com 21 anos, né? Isso eu posso falar, ele já tem hoje uma condição de renda a partir do que ele investe, já uma rendinha que todo mês pinga para ele, sem precisar trabalhar, entre aspas, para aquilo acontecer, né? Aliás, o Einstein falava que a 8ª maravilha do mundo são os juros compostos. Vamos falar sobre isso depois. Ótimo. Mas a verdade é que é o seguinte, a gente tem que passar do plano do choro. Não existe, para mim, assim, né? Famílias, pessoas, seja quem for, que tenham argumentos suficientes para que isso não seja uma verdade. E é como o Augusto falou, eu não tenho que fazer nada, eu tenho que ter o senso crítico de escolher de acordo com o tamanho da minha renda. Também não estou dizendo que a gente tem que se acomodar com a renda, porque se a minha renda é baixa e eu não consigo dar conta, eu posso mudar o que eu estou fazendo, criar outras receitas. Hoje nós estamos falando tanto em plano B, né? O Lucas está formando aí na primeira faculdade da UDESC, mas não quer dizer que ele vai trabalhar nessa área, ele pode buscar outras coisas, pode trabalhar em outros horários, pode trabalhar em mais de um negócio. Né? Mas é sair do plano do choro. Eu brinco que as pessoas começam a reclamar muito, ficar do teu lado só reclamando, manda tomar vitamina D, manda pro sol. É a melhor coisa. Se afasta desse tipo de pessoa. Sabe por quê? Porque essa pessoa ela não traz para você uma melhora. Ela não te ajuda. Então nós também temos que selecionar com quem a gente anda. Para que a gente tenha ideias boas, mentalidade boa. E claro, tentar com que essas pessoas mudem o foco. Você não conhece aquelas pessoas que toda hora que chega do lado de você está falando de dinheiro? Você sabe quanto é que custa isso? Você está andando, eu vou comprar aquilo, eu já comprei aquilo outro. Só fala de dinheiro. Também é outro problema. Porque se você mira só no dinheiro, você também não se realiza. Porque o teu foco é tão grande no dinheiro que você começa a ficar mesquinho, avarento. E aí é ruim também. Na sequência disso, tem alguns dizeres que são bem comuns. Daqui nada se leva, né? Olha só, a vida é uma só, aproveite. Esbórnia, né? Vamos pra noite, né? Não seja mão de vaca, pão duro. Então o cara quando fala isso pro outro, ele primeiro devia saber a situação do outro. Porque às vezes estar neste momento não podendo ir a algum lugar, não é porque é pão duro, é porque não cabe no orçamento. Perfeito. Eu não vou, porque eu não quero disponibilizar esse dinheiro para isso. Eu estou guardando para outra coisa. Eu não tenho nada. Ah, o cara falou pão duro? Beleza, sou. Estou construindo um capital. Na outra eu vou. Numa que tiver dentro eu vou. Trabalhei duro, eu mereço. Então agora, né? Cervejinha da final de contas, eu trabalhei a semana inteira. O que é gastar R$500? Vou gastar. E aí, às vezes a gente esquece que segunda-feira chega, né? E a gente volta lá na segunda-feira com a fatura do cartão, com as coisas. Então a gente tem que equilibrar isso, né? Amanhã posso estar morto, o importante é ser feliz, né? Isso a gente ouve muito, né? Esquece. Para que eu vou acumular para amanhã? O importante é hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã a gente mata outro leão e guarda o dinheiro. Vou dizer uma coisa para todos vocês. Nós vamos viver, esses dois mais do que eu, obviamente, com certeza acima de 80 anos. Com certeza. Os que estão nascendo agora ultrapassarão os 100 anos. Então esse negócio que eu não sei o que vai ser amanhã, talvez eu não esteja aqui amanhã, cara, é óbvio que existem fatalidades, mas está comprovado aí nas pessoas que você conhece. Quantos morrem muito cedo? Se a gente não tiver acidente de percurso, uma questão de um acidente ou uma doença muito grave, nós vamos muito longe. Então, cara, tem que olhar para o futuro. Nós vamos ver numa cura aqui na sequência. No final, cada um carrega a sua própria mochila, cada um vai acumulando, mas a frase que eu quero deixar nessa segunda cura, que é controle seus gastos, é: faça melhor com o que você tem. Se eu não tenho uma condição de morar no lugar que eu gostaria agora, eu não vou morar, porque não cabe no orçamento. Faça melhor com o que você tem. Terminou agora o Aberto dos Estados Unidos, e tem o Arthur Ashe, que é o nome do estádio do Aberto dos Estados Unidos, era um grande tenista, e ele falava assim, ó: comece de onde você está, use o que você tem e faça o melhor que você pode. Só isso. Ah, eu não consigo começar ganhando tanto, não tem problema. Com o que eu ganho, eu vou fazer o melhor que eu posso. E o meu pai dizia isso, eu trouxe a frase do doutor Euclides Badin, que me dizia o seguinte: não tem dinheiro, não sai de casa. Simples assim. Tem uma série... Porque você sabe que se você for ali no shopping, vai gastar. Tem uma série bem caricata uma série americana, né? Do Todo Mundo Odeia o Chris. E o pai do Chris, o Julius, ele era bem mão de vaca, né? E tinha 2 empregos, então fazia muito pela família, né? Mas ele falava que se o negócio tava com promoção,
mais barato ainda era não comprar. Então, Sim. não dá, não compra, amigo. Não quer gastar, não compra. Bem legal trazer isso aí, porque a gente está inundado de promoções. Uhum. Né? E nos parece que tudo é promoção. E nós já começamos a olhar, quando a gente entra no supermercado, numa loja, a etiqueta de outra cor. Uhum. Isso tem muito aqui da psique. Né? Me dá a impressão que eu estou ganhando uma vantagem. A pergunta é, se esta vantagem é para um bem necessário ou para um desejo? Uhum. Então sempre a promoção é muito boa, excelente, para algo que eu precise. Sim. Cara, quebrou a minha geladeira. Eu vou procurar a melhor promoção que existe, porque eu preciso de uma geladeira. Agora, não é a promoção de uma coisa que eu eventualmente não precise que vai me seduzir. Eu vou lá e vou comprar porque está muito barato. Está muito barato, mas você não precisa. Lá no livro de Provérbios, lá na Bíblia, diz exatamente sobre isso, né? O comprador pechincha e quando chega em casa conta a vantagem de que ganhou algum desconto. Que teve uma vantagem. Exatamente. Então a pessoa tem um ego inflado quando ela consegue adquirir alguma vantagem sobre aquilo, né? Ou um desconto. Ou então, sobre alguém, né? É muito natural que tu vê uma promoção, tu se tenta apegar. Então isso já vem escrito há muito tempo, né? Preciso te contar uma coisa. Lembra aquele negócio lá? Comprei por tanto. Isso. Aí o cara olha assim, mas pra que esse negócio? Não, mas eu comprei por tanto, né? Foi vantajoso para uma vantagem que não vai ser útil, né? Exato. A verdade é que nós temos essa maquininha aqui, né? Todo mundo tem, né? Essa coisinha aqui que é maior do que a biblioteca da Babilônia, com certeza. E ela nos permite usar vários aplicativos, né? Eu gosto do Minhas Economias. Lucas já usou. Quando a gente viaja, ele baixa o aplicativo para controlar as despesas da viagem, entender quanto a gente pode gastar quando a gente sai para uma viagem. O Organize também é muito bom. Móveis, muitos gratuitos. Agora sim, ó, não é, de novo, não é o aplicativo. Não é o local que pode ser uma cadernetinha. O importante é, anote seus gastos essenciais. Porque eu sabendo os meus essenciais, o que sobrar é para investir o estilo de vida. Eu preciso entender que os meus essenciais não devem ultrapassar 50% do total. Lembra dos essenciais. O que me impede de poder estar aqui, acordar de manhã, ter luz, água, tá. Quais são esses gastos? Você vai dizer. Mas se conseguir trabalhar com 50% ou 60%, os outros 40% eu posso escolher o que eu vou fazer, desde que aqueles 10% ou 15% estejam preservados. Com as crianças, quando a gente aplica o programa da Junior Achievement, tanto esse aqui, que é o Meu Dinheiro, Meu Negócio, quanto a Economia Já, ou até o Vantagem de Permanecer na Escola, ensina eles a fazer orçamento. A primeira coisa é quanto eu ganho, a segunda é quanto é que eu pago de impostos. Lembrando que só tem duas coisas certas da vida. O empresário, meu amigo, o seu Leopoldo, fala assim, só tem duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. Você pode morrer, os impostos eles vão cobrar. Então, se a morte e os impostos, a segunda coisa são os impostos. Qual é a terceira coisa? Salário, imposto. Qual é a terceira? Antes de começar a pagar os gastos, mesmo os essenciais, eu tiro aquele 10%. Eu tiro ele do meu salário e guardo ele num lugarzinho e digo assim, não vou contar com você, eu tenho que viver com o restante. Se a gente só fizer isso, a vida muda. A vida muda e em pouco tempo a gente é próspero. Então, não tem nenhuma vergonha nisso, quem não está nisso ainda, porque sempre é tempo de começar e a gente está falando isso por isso. Quanto mais cedo começar, melhor. Evandro, a gente tá falando sobre pessoa física, né? Mas tem um livro chamado Lucro Primeiro. Ele é um livro empresarial e ele fala exatamente como destinar no teu orçamento uma porcentagem dele, né? Então ele fala por porcentagem. Então, independente do orçamento, é aquela questão. Sim. Se é 500, se é 1.000, vai ser proporcional. E aí ele fala que na ordem de organização desse teu questionário, desse teu orçamento, a primeira coisa é lucro. A segunda coisa é remuneração do sócio, a terceira coisa, impostos, e a quarta coisa, despesas operacionais. Ou seja, a última coisa que paga é despesa operacional. Lógico, tu tem que adequar aquele tamanho de porcentagem que tu definiu para aquilo ali. Se for ultrapassar, cara, tu tá tirando de alguma outra vertente, né? Trazendo para o nosso dia a dia de cada um. Se eu não consigo guardar aquilo que eu projetei, que na empresa é o lucro, no teu caso é a tua economia, né, Augusto? Se eu neste mês não conseguir guardar aquele colchãozinho, não tá bem. Exatamente. Que não vai adiantar eu gerenciar o resto se essa parte eu não guardei. Exatamente. É mais ou menos a lógica do livro. Sim. Porque ele quer guardar primeiro o lucro. Se eu estou trabalhando, me esforçando, eu quero ter essa margem de lucro. Lucro para uma empresa nada mais é do que isso que a gente está falando. Uma economia que eu consigo fazer para mim, como dono da empresa, ou para os sócios, enfim. Então é nessa linha que a gente tem que pensar e eu gostei bastante. O Luiz Carlos Prates, meu amigo, palestrante, né? Vocês conhecem todos, assim, ó. É obrigação do cristão viver dentro dos limites de ganhos, sem gemidos.
sem choro. Se você não está vivendo dentro do que você ganha, algo está errado. E esse algo que está errado é com você. Pode ser, não é com ninguém mais além de você. Pode ser o seu estilo de vida, pode ser onde você está morando, quanto você está gastando no mercado, quanto você está gastando em outras coisas, que não está permitindo você fazer isso que a gente está falando aqui. Mas vamos seguir, que aqui tem algumas coisas ainda legais. Então vamos para a terceira cura. Comece a engordar a sua bolsa, controle seus gastos e agora faça seu ouro se multiplicar. Olha que é a linguagem da época. O que é fazer o ouro se multiplicar? Fazer o ouro se multiplicar é mais ou menos assim. Lá no trecho do livro tinha um momento em que ele começou a guardar dinheiro. Então ele começou a seguir a lei lá de 10% guardar. E aí ele falou assim, eu fiz tudo certo, paguei a mim mesmo religiosamente, respondi, confiei em minhas economias a Agar, fazedor de escudos para comprar bronzes. E aí ele ganhou muito dinheiro com o bronze que o Agar vendia. E aí, o que você fez com as economias a partir dos ganhos? Porque uma coisa é o 10%. Se eu pego o 10% e invisto, eu tenho o juro desse investimento. E o que você fez com o juro do investimento? Dei uma festa com mel, vinho, iguarias de primeira e comprei uma túnica escarlate. Tá certo isso ou tá errado isso? Bom, por um lado tá certo porque ele conseguia guardar os 10%. E ele gastou o juro daquele 10%. Porém, existe uma outra coisa que diz assim, primeiro, reúna um exército, no livro ele fala assim, reúna um exército de escravos dourados e só então poderá refestelar-se com banquetes ricos e sem sentir remorso. Ele quer dizer o seguinte, Einstein falava que era a 8ª maravilha do mundo porque o juro composto ele cresce muito rapidamente o teu patrimônio nominal. Porque é o juro sobre o juro. Se eu uso o juro e tiro o juro todo mês, o que acontece? Eu fico só com aquele valor nominal. O nominal mais aquela taxa. Eu vou tirando o excedente. Então, numa lógica futura, o meu dinheiro vai perder valor para a inflação. Perfeito. Então, o que eu tenho que cuidar? Reúna primeiro um exército para que você não precise tirar muito dessa remuneração. Para que você não consiga consumir todo aquele juro. Senão também a gente não vai para frente. Tem o dinheiro guardado, mas não consegue evoluir. Então no livro é bem interessante, sem sentir remorso. Um dos caras mais famosos aí no mundo e o maior investidor da Bolsa de Valores é esse cara aqui, o Warren Buffett, que fala o seguinte, olha só, se você não achar uma maneira de fazer dinheiro enquanto estiver dormindo, você trabalhará até morrer. E o que ele quis dizer fazer dinheiro quando você está dormindo? É o que o Lucas comentou, né? Eu já tenho um dinheiro aplicado que já me rende um determinado valor todo mês, mesmo que eu não faça nada. O meu exército, né, de escravos dourados está trabalhando para mim. Então, como esses escravos trabalham para mim, seus filhos também o farão. E os filhos dos seus filhos também vão fazer, porque o juro composto são os filhos dos filhos dos filhos. Eu não sei se está exatamente no livro, na resenha que eu vi, fala sobre o ouro, e os filhos seriam o cobre, e o cobre já começa a trabalhar, e assim vai. Então, né? Do ouro você tem os filhotinhos, que não ainda são ouro, mas estão de cobre e virarão ouro. Então, o que é a lógica para nós aqui? É eu tentar deixar esse dinheiro, como a gente chama hoje de fundo de emergência, né? Eu não gosto muito desse termo, fundo de emergência, e tem gente que fala em 6 meses da minha despesa mensal, guardar 6 meses, tem gente que fala 1 ano. Eu acho importante eu guardar sempre. Não importa o fundo. O fundo de emergência é um percentual que me garante o suficiente de 6 meses se eu tiver que parar de trabalhar ou alguma coisa acontecer. Mas se eu tiver a lógica de sempre guardar 10%, e não importa se eu já atingi o fundo ou não, eu vou sempre ser próspero. E o fundo de emergência vira um fundo patrimonial. Né? Eu vou ter esse recurso por mais tempo. Isso é mentalidade, né, Evandro? Vira hábito, né? Vira hábito, então, vira comportamento. Não é fazer por um período ou até atingir tal coisa, porque se tu tem uma dificuldade maior de ultrapassar aquela barreira a partir do momento que tu define qual é o ponto. Então, se eu tô chegando perto, eu começo a relaxar, é mais ou menos aquela questão do índice de acidente perto de casa, né? Ou já atingi, tudo bem, aí parei, só que daí tá, tudo bem. Esse dinheiro já não vale mais o que valia antes. O meu rendimento, a minha expectativa, a qualidade de vida aumentou. E aí como é que faz, né? Então tem que... Essa lógica, Lucas, não sei se tu já teve alguma vez essa lógica de dizer assim, eu vou guardar até tanto. Tu não tem muito esse pensamento, né? Não, geralmente não. Eu vou até onde eu consigo, assim, não tem muito uma métrica exata. Sempre nessa questão, né, de tentar guardar o máximo que dá e tentar manter o que eu posso e ter um padrão de vida bom que me deixe feliz. É uma lógica de poupar. É isso, exato. Não importa. Nada muito elaborado, eu diria. Sim. Mais nesse sentido. Sim. Não é o percentual necessariamente, né? Exato. É mais como tu comentou lá no início, uma meta não de ter algo fixo, mas uma meta de poder ter a minha vida mais garantida cada vez mais.
E aí, ó, isso que o Lucas está falando, para um jovem, não é a essência que a gente tem. A gente trabalha com jovens, eu falei agora há pouco, a gente vai chegar a quase 100 mil. É difícil encontrar um jovem nessa idade como ele, o irmão, 18 e 21 anos, que tem um patrimônio já rendendo dinheiro e tal. A não ser que o pai tenha feito muitas vezes. Mas nós precisamos educar nos jovens. Né? A gente precisa trazer para os jovens que isso aqui, ó, o segredo é o tempo. Se cada um de nós aqui pegasse uma HP, uma calculadora financeira, e colocasse um valorzinho hoje de R$50 por mês, com 20 anos de idade, se surpreenderia se botasse todo mês 50 e olhasse agora eu estou com 50 anos, o que eu tenho lá? Olhando para juros compostos. E nessa maré momentânea, né, de uma renda fixa pagando bem, taranal, você consegue ter ganhos muito interessantes. Né? Então, para as pessoas que estão conseguindo poupar neste momento, a gente sai de uma taxa de um CDI de 2%, uma Selic 2%, para uma Selic de 13,75%, chegou a 14%. Então, você imagina que se eu conseguir acompanhar, isso daí eu consigo ter um rendimento ao mesmo tempo que eu sei que a inflação hoje está na faixa de 6%. Né? Então, claro, estou falando momentos de agora, tem gente que vai assistir no futuro, não sei esses números, assim, ó, a gente precisa entender a lógica. O dinheiro tem que, pelo menos, garantir a inflação do período e me dar um rendimento que isso possa fazer com que lá na frente eu tenha um resultado. E, claro, quanto antes começar, e aqui não tem, para todo mundo isso funciona, se eu começo a poupar aos 40, se eu começo a poupar aos 50, é melhor que os 60, que vai ser melhor que os 70. Exatamente. E assim por diante, né? Então, o melhor momento de plantar uma árvore sempre vai ser hoje, né? É hoje. Foi há 10 anos atrás. Só que tu não plantou, então planta hoje. Melhor hoje. Né? E eu considero aqui 3 pontos nessa terceira aí que faça o olho se multiplicar. Tenha foco. Saiba qual objetivo você quer alcançar. O objetivo é ter uma renda mensal, o objetivo é comprar um apartamento. Tenha bem claro desse foco. Como eu falei, é melhor, a gente poupa melhor. É mais fácil poupar quando a gente tem um objetivo. Segundo, disciplina. Não tem como. Este mês não vai dar. Não pode. Porque se você disser esse mês não vai dar, daqui 2 meses não vai dar de novo. E depois não vai dar de novo. Porque tu sempre vai achar um subterfúgio, uma desculpa para dizer que esse mês eu não guardei 10%. Ou não guardei 15% ou mais. Então disciplina é como ir na academia. Né? Você não vai um dia na academia das 6 da manhã até meia-noite e achar que vai sair musculoso. Tem que ir todo dia, meia horinha, todo dia, 1 horinha, para que você daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, fica lá fortão que nem o Augusto aí. É só assim, né, Augusto? Não tem mágica, né? Não tem mágica. É dia a dia, alimentação, né? É assim. E por último, organização. Né? Organização é a mesma coisa, porque não adianta eu ter disciplina se eu não for uma pessoa organizada. Eu sou uma pessoa disciplinada, mas não me organizo o suficiente. Então, vence um título, faz uma coisa e eu esqueço. Então, organização. E vamos para a quarta das 7 curas, que é proteja o seu tesouro da perda. O que é isso nos dias de hoje? Bom, primeira coisa que eu vou trazer aqui é que o dinheiro não aceita desaforo. Então, tudo que eu achar que é muito miraculoso tem aí algum risco muito grande. A gente fala que o prêmio é grande demais. Exato. Né? Vou te chamar para falar isso aí. Aí ele fala assim no livro assim, e o que você fez com essa reserva? Porque ele começou a guardar dinheiro. E ele falou, entreguei para Asmur, o oleiro. Né? Você sabe que é um oleiro, né? O oleiro faz lá telhas, tijolos, tá? Porque o oleiro diz para ele assim, estou indo para uma viagem e vou comprar joias. E nós vamos ganhar muito dinheiro trazendo as joias e vendendo. E ele pegou o dinheiro que ele tinha economizado e deu para Asmur. O que aconteceu? Ele foi lá, comprou as joias. Só que quando ele chegou de volta na Babilônia, eram tudo vidros, cacos de vidro e pedras não preciosas. E ele falou, mas como? Você usou todo o nosso dinheiro para comprar vidro? É óbvio que um oleiro não é um ourives. Exato. Se eu confiar o meu dinheiro a alguém que vai investir para mim, que não seja um especialista em investimento, ou achar que eu sei tudo, ou achar que um Zé qualquer vai dizer o que vai fazer com o seu dinheiro, provavelmente a gente tenha problemas. Proteger o seu dinheiro da perda quer dizer o seguinte, proteja o seu dinheiro contra a perda. Guarde o essencial em um lugar que você possa ter acesso quando quiser. No livro ele fala assim, onde possa ser reivindicado sempre que eu desejar. Augusto fala agora de empréstimos. Já vou aproveitar, vou falar depois, mas empréstimos assim, principalmente família, né? Amigos, família. Quem aqui não perdeu um amigo, muitas vezes porque emprestou um dinheiro e aí por algum motivo não pagou. Os empréstimos, eles deveriam acontecer de uma forma tão clara e tão precisa, ou melhor do que a gente faz nas empresas, Augusto, quando é com uma pessoa muito próxima da gente. Se for com um amigo ou um parente, ele tem que estar melhor escrito, melhor contratado do que se for com uma empresa. Porque é justamente no amigo, na família,
que você vai ter a dificuldade de reivindicar na hora que tu quiser Exatamente. aquele bem. Uhum. Então é mais fácil dizer, Lucas, eu te empresto, mas vamos fazer assim, você me dá o teu relógio como garantia? Uhum. Ah, mas, ô pai, o meu relógio vale mais do que eu estou te pedindo emprestado. Não tem problema. Mas caso tu não consiga me pagar, Uhum. eu tenho o relógio para vender e recuperar o dinheiro quando eu precisar. Uhum. Ah, você não gostou? Pede Tudo para bem. outra pessoa. Simples. Ou então você pega o dinheiro e fala o seguinte, ok, então nós vamos estabelecer um prazo, você vai me pagar tanto por mês, assim assado. Mas se eu não tiver uma garantia, porque eventualmente essa pessoa pode não pagar, Uhum. eu também não vou conseguir recuperar, vou perder, vou gerar uma inimizade e vou ter problemas ali na frente. Perfeito. Deixa eu fazer uma colocação, Por Evandro. favor. Tem um conceito que diz que especialista é aquela pessoa que por 10.000 horas praticou determinada coisa, né? Então, Beethoven alcançou a excelência no piano ou na música porque começou muito jovem e muito jovem alcançou as 10.000 horas ou mais do que isso, muito mais do que isso. E sem contar que o pai dele já tinha testado a metodologia com o filho mais velho, com a irmã mais velha e por aí vai, e acabou acertando a metodologia com ele, né? Então foi mais rápido para o aprendizado dele. Mas de qualquer forma, o especialista 10.000 horas. Certa vez eu estava num café e eu vi dois amigos falando. Um tinha o dinheiro e o outro tinha acabado de fazer um curso, pelo que eu percebi, de internet. Fazia 2 meses que tinha começado. Cara, vamos investir, porque, cara, eu fiz um curso e olha, o negócio é bom e não sei o que, não sei o que. Eu fiquei assim, meu Deus, se esse cara botar o dinheiro, ele tá ferrado, porque o cara, ontem ele era um... como é que tu falasse ali, a pessoa do tijolo ali? Um oleiro. O oleiro. É. E hoje ele já tá querendo ser Mourinho. E hoje é um analista. Exatamente. É um assessor de investimentos. Vai dar problema, vai dar problema. Eu não sei como é que foi o decorrer da história, mas eu me peguei pensando nisso aqui agora, assim, cara, isso tem algumas profissões que a gente precisa olhar com cuidado, né? Eu acho que a profissão de coaching, por exemplo, a profissão de assessor de investimento, analista de investimento. Primeira pergunta onde o seu dinheiro está aplicado? Sim. Ah, pois é, eu não comecei a aplicar ainda. Bom, já temos aí um sinal importante, né? Aonde o seu dinheiro está aplicado também me diz importante sobre o que ele está me oferecendo, né? Uhum. E se eu falar para um coaching, é a mesma coisa. É aonde que você teve essa experiência que você está querendo me conduzir. Aonde você viveu esse momento que você, coaching, está querendo que eu viva. O que ser coaching para estabelecer objetivos de vida, bom, enfim. Acho que qualquer um de nós pode descobrir isso e fazer. Agora a pergunta é, eu tenho a condição de ser exemplo e ter vivido experiências que possam me ajudar? E no caso desse das 10.000 horas, a mesma coisa. Não quer dizer que não tenham assessores, que não possam se capacitar rapidamente, estudar e fazer investimentos e experimentar. Claro que não, lógico que isso pode. Mas é um cuidado que a gente tem que ter. Sim. E perguntas bem simples. As startups hoje, é mais fácil você pegar uma startup que tem um grande projeto, um grande produto ou serviço e dar para ela uma atração de 10 mil ou de 100 mil reais, ao invés de dar para ela 1 milhão. Mesmo que você saiba que é um negócio muito bom. Porque se ela ganhar 100 mil e quebrar com 100 mil, vai ser um aprendizado muito bom. Mas se ela quebrar com 1 milhão, vai ser difícil eu dar outro 1 milhão para ela. Uhum. Então, a ideia sempre é aqui assim, rápido, errar rápido, aprender rápido. Tento, faço uma experiência, deu certo, continuo, não deu, mudo. É a capacidade que a gente tem de estar mudando de E o MVP, né? Fazer o mínimo produto viável. Mínimo produto viável. Rapidinho, experimenta pequenininho, gasta pouco. Faz um investimento menor, vê como se comporta. É isso aí. E aqui, olha só essa frase. É prudente cobiçar um lucro milionário, um resultado incrível, sem que eu dê uma condição de guardar o essencial, de não correr perigo? Eu vou dizer para vocês que tem muita proposta de mercado. Muita proposta. Se vocês pudessem ver essa imagem com mais cuidado, iam ver, né? Tem aquela mãozinha ali te chamando às vezes para propostas ou de investimento, ou até de compra de bens ou de automóveis, tá? E que às vezes é uma armadilha. E por falta de conhecimento a gente vai e faz. Eu brinco assim, cuida com o que você assina, né? Cuida onde você está colocando o seu nome. Estude bem antes. Porque tem muita proposta que parece muito boa no mercado. E que às vezes você compra gato por lebre. E essa história é muito bonita, é uma curiosidade que aconteceu na Espanha, né? E na Espanha nós tínhamos essa fase aqui na Espanha medieval, né? Então era tempos de guerra, né? A carne era escassa, enfim. E a malandragem acontecia, né? Então você estava comprando gato por lebre, muitas vezes. E é uma história verdadeira que a gente usa muito quando a gente compra uma coisa e recebe outra. Sim. Né? Sempre que houver um retorno maior, vai ter um risco maior. Se alguém te oferecer, né, Lucas, Augusto, uma condição para ganhar um dinheiro muito rápido,
certamente o risco vem acelerado junto com ele. Eu ia falar isso, né? Essas questões de pirâmide financeira são muito claras com relação a isso, né? Não, cara, bota aqui que daqui a pouco vem. É isso aí. Vai No final, não existe almoço grátis. A gente sabe, né? Alguém está perdendo muito para que alguém ganhe muito, ou as coisas são muito difíceis que aconteçam com passes de mágica. Né? A melhor professora da vida é a experiência. Né? Ela cobra caro, mas ensina bem. Então, isso de ter a experiência, investir pequeno, fazer alguma coisa, é bem o que o Mandela fala. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, é melhor aprender mais barato, errar mais barato, do que a gente, às vezes, pegar todo o capital e colocar num tipo de investimento. E aí, se a gente falar de investimento, sabe que a gente tem que diversificar. Mas aí eu encerro essa cura, né, que ela fala, proteja o seu tesouro. Garanta que o essencial está no lugar que tu possa pegar a hora que tu precisar. Porque se ele não tiver, ele não está na tua mão. E aí vamos para a próxima. Estamos indo então agora para a quinta cura. Faça da sua moradia um investimento seguro. Estamos falando de um livro escrito na história da Babilônia, portanto 1850 a.C., de agora 4.000 anos praticamente. O que ele queria dizer com faça um investimento numa moradia? Vocês sabiam que até hoje 87% das pessoas no Brasil ainda têm o sonho de uma casa própria? 87% é quase 90% das pessoas. Então, é 9 em cada 10 quase. Ele fala no livro assim, nenhuma família pode gozar plenamente da vida a menos que tenha um pedaço de chão. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que os emprestadores de dinheiro, por exemplo, se algum de nós aqui fosse fazer um investimento, ele vai pedir o quê? Uma garantia. Qual é o seu patrimônio, por exemplo? Ou você vai fazer um investimento. O que você já conquistou? Então tem a ver com honradez, tem a ver com segurança. Então no livro eu trouxe aqui, isso aqui é interessante, porque quem de nós aqui não sonha ou não sonhou em ter um espaço que é seu? Que se tudo desse eventualmente errado, eu teria um lugar para morar, uma cama para deitar. Então ainda é muito presente isso. Se você pegar para um jovem hoje, europeu, um exemplo, principalmente europeu, mas americanos também, comprar versus alugar. Você já deve ter ouvido isso e vocês estão nos ouvindo também. Vale a pena comprar ou alugar? Dependendo da situação, hoje é muito delicada essa questão. Talvez valha mais a pena alugar. Talvez valha comprar. Depende da região e do lugar. Mas uma coisa é certa. Eu não vou conseguir conquistar patrimônio, garantir rendas futuras, sem imobilizar um pouco também. Só investimento financeiro, de novo, é um risco. Tá tudo bem. Mas vocês não viveram. Eu vivi uma época em que o governo saqueou o dinheiro. Nós estamos num país, qualquer país poderia fazer isso, e daqui a pouco tudo que você tem investido achando que aquele é o teu patrimônio da vida inteira, alguém, por algum motivo, resolve, lá no Planalto, dizer o seguinte, a partir de agora, aconteceu na Argentina, não faz muito tempo, você não tem mais acesso, por exemplo, a dólar. Aconteceu na Argentina. Você tem direito só a $50 mês. Ou chega aqui e fala o seguinte, todo o teu dinheiro está preso. Você só vai tirar compulsoriamente daqui 2 anos, um exemplo. Ou só vai poder tirar tanto. Onde você vai subsistir? Então, ainda imobilizar alguma coisa é importante. E aqui eu trago questões como segurança, reserva de valor, é uma forma de investir, né? Sonho, que ainda é 87%. Liberdade, ter um local seu. Enfim, respeito das pessoas, porque você conquistou aquilo ali. Então, embora aqui não seja o assunto de poupar, ele é uma forma de investir que traz uma segurança para a gente e a gente não pode descartar. Eu fico preocupado, Augusto, o Lucas é jovem e outros jovens aí, como eles vão conseguir conquistar patrimônios do jeito que as coisas estão ficando caras e difíceis, né? Mas sempre é a questão, quanto mais cedo eu começo, quanto mais cedo eu guardo, ali na frente a chance acontece. E não por sorte. Né? Trouxe aqui, ó. Muitas bênçãos recaem sobre o homem que tem sua própria casa. Terminando essa lição, nós vamos entrar para a última aqui, ou para a sexta, aliás, ainda temos mais uma. Garanta uma renda futura. Isso aí nós estamos falando de longo prazo. E aqui no livro ele fala assim, a existência de todo homem vai da infância à velhice. Lembra que eu falei há pouco? Nós vamos viver bastante. Pode ter certeza disso. Cabe a todo homem providenciar uma renda condizente para os dias futuros onde ele não for mais jovem. E muito mais. Essa lição lhe ensinará a prover uma bela reserva para quando o próprio tempo os tiver tornado menos capazes de aprender. Olha que lindo isso. Hoje, né, vocês dois, eu também, nós estamos numa força produtiva ainda muito grande. Né? A gente tem braços, pernas, cabeça para aprender coisas novas. Tal.
Mas é óbvio que as coisas vão mudando. Não só o metabolismo muda, né? Muda as nossas forças, nossos, né? Se a gente não fizer agora, olhando lá para frente, lá na frente vai ser difícil. Tem uma frase da Starts que fala assim: comece a cavar o poço antes de sentir sede. Comece a cavar o poço. Por quê? Porque se tu resolver começar a cavar o poço quando você já tiver com sede, primeiro que você não vai conseguir cavar o poço, né? Porque você já está com sede. Se você também pensar em cavar o poço quando as coisas começarem a ir mal, você ainda não está com sede, mas começaram, também talvez seja tarde. Quando que a gente faz as melhores coisas da vida? Tá tranquilo? Quando a gente está tranquilo. Quando as vacas estão gordas. Ali eu faço um investimento, eu faço, não sei, eu arrisco aqui, ali. Então é isso que ele quer dizer com essa dor. Então pensar a longo prazo. Tem uma coisa interessante do pensar a longo prazo que não é fazer de conta que está pensando. Trouxe se faz de conta, né? Que eu estou pensando a longo prazo e eu não consigo me enxergar lá na frente. O que acontece? Teve uma pesquisa agora da BBC, eu trouxe aqui, depois a gente vai mandar esse material para vocês, que fala assim: eu não consigo pensar no meu eu futuro. Sabe por quê? Porque quando eu penso no meu futuro, máximo eu consigo me projetar por 5, 6 anos com a mesma carinha que eu tenho. Quando eu começo a olhar o Evandro com 80 anos, e eu tento imaginar como é que eu vou estar com 80, me parece que é uma outra pessoa. E por isso eu não guardo para aquela pessoa. Olha que interessante, isso é uma pesquisa da BBC científica, que diz que é muito comum as pessoas não olharem para o longo prazo porque elas não conseguem se ver como elas próprias no futuro. Vale a pena pensar nisso. Será que isso acontece com a gente? Será que você hoje não poupa lá aqueles 100 reais, 200 reais, 500 reais? Ah, porque é uma mixaria, não sei se eu vou estar vivo, ou não sei nem como é que vai ser daqui 50 anos, ou imaginar que eu vou ter um grande lance de sorte, vai dar tudo certo, que eu não preciso guardar agora. Como é que é para vocês isso? É difícil, é difícil. Com certeza é difícil pensar lá pra frente. Eu agora consigo pensar esse esquema, 5, 10 anos que a gente já sabe meio que a gente vai fazer, quais nossas metas, mas lá pra frente a gente não faz nem ideia. Então, realmente, acho que é bem difícil, mas é essa questão da gente se precaver, né? Ter uma ideia de se precaver pro que vier. Então, é difícil pensar, mas eu acho que tem... Tem uma experiência que prova bastante essa questão da recompensa imediata, né? Que é a experiência do marshmallow, que deixam a criança numa sala sozinha, disponibilizam o marshmallow, e se ao voltar aquele marshmallow estiver ali, disponibilizam 2 marshmallows. E aí, a grande maioria das crianças tende a pegar por conta da recompensa imediata e não esperar para ter o dobro da recompensa. Tá aqui na minha mão. Pouco tempo depois. Então, acho que tem muito a ver com a mentalidade do ser humano, essa questão do acesso facilitado, tá aqui, não, tá aqui, eu vou usar um recurso que tá aqui, eu vou saber. Tá na mão. Exatamente. Por que eu vou esperar uma semana para chegar? Exatamente. Compra ali, já tá ali, ou faz isso aqui porque já tá aqui. Exatamente. Né? Imediatismo. É o imediatismo, então é bom a gente pensar porque nós vamos chegar. Nós vamos chegar aqui, eu trouxe o termo aposentadoria, provavelmente o Lucas nem pegue mais a aposentadoria do jeito que a gente conhece. Não, esquece. Mas vai ter algum tipo de momento para parar um pouco, diminuir o ritmo, né? Então a riqueza é como uma árvore, você falou há pouco, né? Cresce a partir de uma simples semente que é regada, vai crescendo. E quanto mais fielmente eu regar, mais eu alimentar essa árvore, com certeza o segredo aqui é o tempo. Ela vai me entregar os frutos, ela vai me entregar a sombra para quando eu não tiver mais forças para aprender ou capacidade de aprender. E nós vamos para a nossa a última das 7 curas, que diz assim: aumente sua habilidade de ganhar. Isso é muito interessante. Porque, cara, se eu engordo a minha bolsa todos os meses, lembra lá da primeira cura, eu controlo os meus gastos, eu faço o ouro se multiplicar, eu garanto uma renda futura, eu penso numa condição de longo prazo, né? Eu vou fazendo todas essas outras curas aqui, ó. Eu garanto que o principal não seja perdido. Como que eu aumento a minha habilidade de ganhar dinheiro? E aqui tem muito a ver com a Junior Ativo, tem muito a ver com a Lucro Max, que é uma empresa também que educa, né? É aprender sempre. É o que a gente chama de lifelong learning hoje, né? Aprender o tempo inteiro, toda hora, sem pensar em um dia parar. Né? O Lucas está terminando a faculdade, já que começou outra faculdade, está fazendo um curso, e eu também, e tu também, e a gente está lendo, a gente não para de aprender. Né? No livro ele fala assim, ó, o rei fala: não deveria o povo aprender a acumular riqueza e, consequentemente, tornar a si mesmo mais próspero? O rei pergunta para o súdito. E ele fala assim, ó, claro que sim. Trata-se de Arcádio, o homem mais rico, está falando. Traga o palácio, que eu preciso conversar com ele. O que eu estou fazendo? Aumentando as minhas chances de ganhar. Porque eu estou trazendo a pessoa mais experiente, que vai me ensinar, vai me trazer as experiências que eu preciso para talvez errar menos. E aí depois ele fala, a proporção que o homem aperfeiçoa-se, tanto no seu ofício, quer dizer, o melhor no meu ofício eu começo... Aliás, pega aqui na nossa empresa, ou lá na Junior Team, em qualquer empresa. Quem faz um pouquinho mais do que aquilo que a gente pede,
é o cara que é a primeira oportunidade, que eu puder dar um aumento de salário ou uma posição melhor na empresa, eu vou dar. Não é para aquele que faz o mediano, o medíocre. É para aquele que faz um pouquinho mais do que você pede. E aí ele fala assim, ó, quando eu melhoro, aperfeiçoo o meu ofício, a minha capacidade de ganhar dinheiro também cresce. Né? Quanto mais conhecimentos eu adquiro, mais eu posso ganhar. Entendendo que assim, hoje, gente, e mais ainda no futuro, Augusto já faz isso, Lucas também, eu já faço, nós não trabalhamos mais para um cliente. Nós estamos para vários clientes, para vários propósitos. Eu não posso achar que trabalhar numa única empresa 8 horas por dia é o suficiente. Né? Preciso aprender mais coisas para fazer mais, seja como voluntário, seja como remunerado ou não. Evandro, tem um Conectado com Amanhã, ele tem uma palavrinha chamada empregabilidade, né? E a gente ensina para os jovens nessa metodologia como aumentar as habilidades para entrar no mercado de trabalho, para conseguir um emprego melhor, enfim. E a gente fala justamente sobre isso, né? Empregabilidade, aumentar a capacidade. Como é que eu me torno mais desejável pelo mercado? Perfeito. Porque assim, se eu me coloco como item de venda no marketplace, quais são as características, habilidades ou coisas que eu sei que vão me tornar mais atrativo, que vão querer me leiloar e comprar pelo melhor preço? É quando eu adquiro mais conhecimento, quando eu me preparo melhor. Perfeito. Né? Nós não precisaríamos estar estudando sobre finanças, não precisamos estar estudando sobre voluntariado, porque talvez não fosse isso o teu objetivo necessariamente. Mas se você faz isso, você se torna mais atrativo. Né? Exato. O homem que deseja ser rico manifesta um pequeno propósito. O que é isso? Conhecer uma pessoa que diz assim, ó, eu quero ser rico. Isso não é absolutamente nada. Isso é tão vazio que é um saco que não fica em pé. Agora, se ele disser, o homem que deseja, como no livro, 5 moedas de ouro, esse sim manifesta um propósito tangível. Então, quando o Lucas fala, por exemplo, mensurou, né? Que eu tenho um objetivo que eu quero alcançar quando eu tiver tal idade, ou enfim, qualquer coisa, isso é tangível. Não adianta dizer, eu estou poupando porque eu quero ser rico. O que é rico? O que é ser rico, né? Quando é ser ou rico? quando é ser rico? Ou para que ser rico, né? Assim. Sempre nós estamos falando aqui de objetivos. Então, a oportunidade aqui é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com as pessoas que não estão preparadas. Aquela história, né? Nós temos que nos preparar o suficiente para que quando o cavalo passar, a gente consiga pular e consiga sair. Eu vi uma analogia que falava que a vida é um trilho, e nesse trilho passa o trem chamado oportunidades. Aí, ó. E aí fala do jovem que ansiava por um emprego melhor, aí apareceu a oportunidade de trabalhar numa multinacional, só que ele não praticou o curso de inglês que ele precisava fazer. Ele acabou perdendo essa oportunidade. Então, a oportunidade surgiu, estava ali, né? Exatamente. No livro fala sobre ação, né? O homem de ação e o homem de... tá aqui, eu trouxe aqui na próxima. Aqui, Pronto, eu não vou fazer spoiler aqui do negócio, do material. Que na verdade, nós não estamos falando aqui sobre dinheiro, nós estamos falando aqui sobre habilidades que são vendáveis. Né? Essa história que você falou é exatamente isso daí, né? Quanto mais eu me preparo e parto para a ação, e ação tangível, mais já chance de eu multiplicar isso que eu posso guardar ou esse resultado que eu posso ter na minha vida, né? Não falar sobre dinheiro é muito ruim. Isso é a coisa mais importante que todos que estão nos ouvindo devem aqui lembrar. Nós precisamos falar sobre dinheiro. Não é falar sobre o que eu comprei e quanto custou, é falar sobre dinheiro como uma forma de realizar os meus sonhos. Preciso falar na família, em casa, com os filhos. Ok, você tem isso aqui. Qual é o teu plano? Eu quero ter uma remuneração. Como é que você está estruturando? Isso precisa falar. As famílias precisam conversar sobre orçamento. Eles sabem, a gente conversa muito, muito. Hoje mesmo vindo para cá a gente conversou. Como é que vai ser o orçamento do mês? Estão morando sozinhos agora, ele e o irmão. Então os 2 meninos sozinhos. Eles agora têm todas as despesas, né? Eles têm lá o condomínio para pagar, eles têm as despesas de tudo. Então tem que tomar conta disso. Né? É uma responsabilidade que eles estão assumindo, portanto o orçamento é cada vez mais importante. Né? Emprestar dinheiro ou pedir emprestado, eu botei aqui, preste atenção, aquilo que a gente falou. Quanto mais próximo, mais regras. Quanto mais amigo, mais regras. Mais cuidados. Ninguém fica chateado quando você diz, eu não posso te emprestar. Eu não posso ser avalista. Tomem cuidado com aval. Eu não posso ser avalista, que é o único imóvel que eu tenho. Ou eu não posso ser avalista, ou eu não tenho o hábito de ser avalista. Eu prefiro não avalizar porque eu não tenho capital suficiente se eu precisar depois pagar. Eu não posso te emprestar porque eu não posso te emprestar. Ponto. Aliás, a capacidade de dizer não é uma capacidade... Quem aqui, né? Lucas ainda não, provavelmente, mas eu já perdi dinheiro com amigo, você já deve ter perdido, e às vezes perde amizade. Né? O que é pior. Então é um conselho que a gente dá, mas é porque a gente já viveu isso. Então hoje eu tenho essa habilidade de dizer não posso. E Evandro, assim como tu já viveu, assim como eu já vivi, assim que talvez o Lucas não tenha vivido ainda, mas
provavelmente, mesmo sabendo de que todo mundo viveu, pode viver, a gente tende a provar as coisas com a nossa própria experiência, né? Então acaba que a história se repete. Mas aquele que é mais esperto, ele aprende com o erro do outro, né? Então, se alguém não passou por isso ainda e pode, né, já ouvindo essa live aqui, fazer, evitar, né? Então, faça uma garantia. Quando você vai num banco pegar um dinheiro, você não tem que dar uma garantia? Claro. Quando você vai, por exemplo, pegar um dinheiro sei lá, entrega um ouro em troca de dinheiro, entrega uma joia, comigo é a mesma coisa, né? Se você fosse fazer isso, então ok, vamos combinar uma compensação. Você me passa o documento do seu carro no meu nome, tá tudo certo. Sim. Passa o documento pro meu nome e eu lhe empresto dinheiro. Não, mas para aí, o carro vale 5 vezes mais, mas é a garantia que eu preciso. Sim. Porque eu não tenho dinheiro para te emprestar, eu tô te emprestando no risco. Então, se você não me pagar na data que você está dizendo, eu vendo o carro. Perfeito. Né? Perfeito. Isso não é ruim quando as duas partes se entendem. Isso é positivo para os dois porque vai preservar depois a amizade. E as dívidas? Não dá para falar de emprestar dinheiro, de guardar dinheiro para quem tem dívidas. A dívida é o seguinte, se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês. Hoje a maior dívida no Brasil está relacionada a uma coisa chamada cartão de crédito. Augusto vai saber os números aí, hoje está na faixa de 400%, 440% de juros para ser uma resolução anuais. Para dar uma melhorada. Para dar uma melhorada. Mas nós estamos falando hoje assim, por volta de 400% de juro quando você atrasa sua fatura do cartão, entra no crédito rotativo. Ao ano. Ao ano. Pega tu paga Então 5. Imagina que nós estamos pagando 30% de juros ao mês, emprestando a 1%, às vezes menos. Então a pergunta é no cartão? Pague sempre a fatura cheia. E se você não tiver condições de pagar a fatura cheia do seu cartão, na mesma hora de pagar, pegue o empréstimo em qualquer lugar, que vai ser mais barato que esses 400 e poucos %. Jamais arrole uma dívida de cartão de crédito. Jamais pague o mínimo lá. Porque ela é muito rápida. Sim. A tua capacidade de ganho, às vezes, vai ser muito, muito aquém do quanto isso gera de resultado. E claro que interessa para os financeiros o quê? Que você atrase, né? Claro. Ali é onde que eles ganham mais. E claro, o Augusto acabou de falar, as compras parceladas. Lembrando aqui, cartão de crédito é um empréstimo. Quando eu compro mesmo à vista no cartão de crédito, eu contraio um empréstimo. Porque eu pago no vencimento do cartão. Então sempre que eu uso o cartão, eu estou contraindo empréstimos. Cuide com o empréstimo arrolado. Aquele que eu faço em 5, 6, 10 vezes. Se eu não tenho uma capacidade de pagamento disso, e se eu não tenho uma provisão para isso aí, é como o Augusto falou, eu vou somando a parcelinha com a parcelinha e daqui a pouco é impagável. Cuide com isso aqui está muito agora acontecendo. Apostas de todo tipo. Olha, quase todos os programas, e olha que eu não assisto TV aberta, eu não assisto essas redes convencionais, tudo você vê esses nomes aí. Pix, Bet, não sei o que, apostas. O que é a aposta? Sempre existiu a aposta. É loteria esportiva, é loto, jogo cena, jogo do bi. Sempre existiu. E sempre existiu com o seguinte viés. Eu vou ganhar uma grana, vou resolver o meu problema. É a fezinha. Eu vou fazer uma fé e com essa fé eu vou ficar rico. Ou vou pagar minhas dívidas. Eu não estou dizendo aqui para quem gosta de apostar, continue, faça o que quiser do seu dinheiro. Mas cuida qual a expectativa que você está gerando quando faz isso. Porque vamos lá, tem coisas que são tangíveis. Eu aposto num jogo de futebol, como era a loteria esportiva, hoje são São Paulo, e eu digo que o jogo vai dar tanto, tem uma variável aí que eu controlo, entre aspas, que o time é melhor, tem uma característica melhor, vai jogar em tal lugar. Até tem. Mas eu não posso confiar a isso a resolução dos meus problemas. Ao contrário, se eu guardar esse dinheiro que eu estou apostando, e vamos lá, existe um algoritmo para muitas dessas apostas, e quem ganha é a banca normalmente, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para não cair nessa e achar que a gente vai resolver o endividamento com aposta. Aqui eu trouxe aquela frase que você disse: todos nós esperamos ser favorecidos pela deusa da boa sorte, mas ela só privilegia os homens de ação. Os homens de ação são favorecidos por quem? Pela sorte. Eu ouvi uma frase dias atrás que dizia o seguinte, foi daquela dupla César Menotti e Fabiano, num show eles falaram para um grande amigo meu, ele falou assim: trabalhamos 20 anos para ter sucesso em 1 segundo. Trabalhamos 20 anos para ter sucesso em 1 segundo. Se for parar para pensar, Evandro, a corrida que o Usain Bolt marcou a carreira dele foi em 9 segundos e 69 centésimos. Quanto tempo ele treinou para chegar em 9 segundos, né? Então, para correr 9 segundos. Quantas largadas e chegadas, né? Exatamente. A gente fala isso também
do Ceni, né? Que E foi ele um não grande era, batedor. ele não era fez uma o coisa. melhor, ele não tinha o melhor biotipo, ele era um comprido, As condições não eram não as era. mais favoráveis, Mas ele e foi ele e foi e fez. Tudo acontece, né? Quando alguém vai lá e faz, parece que as coisas vão ficando possíveis, Exato. né? Sair dos 10 segundos já foi uma coisa que era Exato. tida como inalcançável. Então, o ouro vem de bom grado para aquelas pessoas que entendem que, se puderem guardar 1/10 do que ganham, né, com certeza vão garantir o seu futuro e provavelmente o futuro da sua família. Não tem outra receita que a gente pudesse ensinar, senão guardar um pouquinho do que a gente ganha. E aí, no final do livro, ele fala assim: ó, vão e ensinem todo o reino, porque todos precisam aprender sobre isso. E ó, vou dizer de novo para vocês. Eu conheço muitos consultores financeiros que não tem onde cair morto, como a gente fala. Eu conheço muita gente que fala de dinheiro e de finanças e sequer conseguiu acumular um patrimônio ou tem uma boa aplicação. Então, procurem pessoas que façam isso como estilo de vida, de comportamento. Quem pode dar uma ideia, uma lição do que fazer é quem faz, é quem experimenta. E não alguém que acha que por esse caminho é bom. Uhum. E, de novo, pergunta, você faz isso? Seu dinheiro está lá? Porque se também não tiver, é um indício de que daqui a pouco você possa estar comprando gato por lebre. Exato. E aí, com isso, nós encontramos as 7 curas para a falta do dinheiro. Espero que vocês tenham aí curtido. Comece a engordar sua bolsa, controle seus gastos, faça o seu ouro se multiplicar. São dicas simples, mas que, se colocadas em práticas, vão fazer com certeza a vida mudar. Neste livro que está aqui, que aliás eu descobri que eu trouxe de presente para o Augusto, mas claro, o Augusto já tinha lido. Então, Augusto, ele permitiu que o livro então que eu trouxe de presente para ele possa ser sorteado. Perfeito. E aí eles vão ver depois qual vai ser o critério. E eu trouxe também mais um livro aqui, que se chama Uma Justa Contratação. Esse é um livro muito bacana. Eu tive a oportunidade de escrever a apresentação do livro, e fala que sempre que a gente é contratado, quando a gente se contrata, é sempre algo mútuo. Eu contrato você por um dinheiro, ou por um talento, ou por alguma coisa, e você me contrata no mesmo momento. Então, por isso que ele chamou K mais T, Capital mais Trabalho, também, se quiserem. Perfeito. E trouxe um livro de fotografia, que é uma das minhas paixões aqui, o Augusto sabe, que também vai depois ser entregue aí, sorteado, enfim, por algum caminho que vocês encontrarem. Este livro, para quem lê, como eu falei, tem audiobook no YouTube, tem PDF, e custa menos de R$30 para ter em casa. Tem também as 5 Leis do Ouro, que é a sequência das 7 curas. Então, o que eu falo sempre, né? Tudo que você possa ou sonha fazer, a importância está em começar. É dar o primeiro passo. Não importa se você está vendo aqui, você tem 40 anos, não poupou ainda, os 50, os 60, não importa a idade. O que a gente precisa é começar, é dar o primeiro passo e não achar desculpas, né? Sair das desculpas, não nos leva a nada. Augusto e Lucas, eu queria agradecer a vocês dois. Eu sabia aqui que era uma espécie de uma palestra, mas queria também algumas intervenções da história de vocês. Então, quero, vocês têm alguma palavra final aí, Augusto, para nos trazer, e Lucas? Evandro, primeiramente agradecer, dizer que é um prazer te receber aqui na Lucro Max para fazer esse conteúdo que está em aberto aqui para você fazer quantas vezes o conteúdo que quiser fazer aqui, vai estar sempre aberto. E foi um prazer participar como convidado aqui. Né? Espero numa próxima oportunidade estar contribuindo mais uma vez e que tenha feito de alguma forma aqui valer esse convite para contribuir aqui com para você. Muito obrigado. Lucas. Show. Muito obrigado, agradecer a oportunidade. Eu vim assim meio de peguei e fui pego de supetão, mas foi uma experiência muito boa. Eu achei que essa analogia com o livro, mesmo sendo antigo, foi muito show e a gente consegue aplicar ela muito bem hoje em dia. Eu espero que todo mundo consiga aplicar todos esses ensinamentos. É isso que fica, né, pessoal? Não faria nenhum sentido a gente usar aqui 1 hora das nossas vidas se não fosse trazer para vocês uma coisa que pode mudar a vida. Muda a minha vida desde muito jovem. Eu comecei a trabalhar há 11 anos, já estou aposentado. Eu ainda peguei essa aposentadoria há 6 anos. E eu digo assim, eu construí todo o meu patrimônio fazendo assim, desde muito novo, entendendo que eu ia chegar lá na frente e eu queria chegar mais tranquilo. Então façam isso, que isso vai ajudar muito a vida de vocês. Muito obrigado a todos, né? E curtam aí o conteúdo. Valeu. Valeu.